Shalom, eu sou o Rubens e bem-vindos ao canal Talmud Torá. Esta semana veremos a Parashá Kitetse, quando ela vai falar que o povo, que quando sair em guerra, quando contra aqueles que agem contra a fé do povo. Nessa Parashá nós encontramos um total de 74 mitzvot ou preceitos. E dentre estes preceitos, logo bem no final dessa paraxá, vai dizer o seguinte a respeito de Amalek. Zahor et asher asalecha Amalek baderech betzetchem Mitzrayim, asher karecha baderech. Isso daqui é apenas uma parte do que está falando em relação a Amalek, para lembrar do que Amalek fez contra o povo quando eles saíram do Egito, que ele veio contra o povo quando o povo estava na sua fraqueza, na sua debilitação. Isso nós encontramos lá no livro de Êxodo, pouco depois da passagem do Mar dos Juncos, antes de receber as 10 palavras no Monte Sinai. Amalek, ele lutou contra o povo. E aqui vai ter 3 preceitos para dizer em relação a Amalek, para lembrar o que ele fez e também principalmente para apagar a descendência e a memória de Amalek da face da terra. Amalek, que nós teremos mais para frente, lá no livro de Esther, um de seus descendentes que irá também tentar acabar com o povo dos filhos de Israel. E aqui desses preceitos nós encontramos também essa palavra Karhabaderer. Qual seria o significado desta palavra? Ela pode significar tanto, está relacionada à questão da impureza, questão de também de esfriar, ou de encontrar um encontro, mas pelo acaso, sem ter uma questão de encontro e deixando a divindade de fora. Isso daqui quer dizer o quê? Que Amalek, quando ele se pôs diante do povo dos filhos de Israel, ele tentou o quê? Todas as nações temiam esse povo e ao Deus de Israel porque tinham ouvido falar daquilo que ele havia feito lá no Egito e para os egípcios. E Amalek, o que ele tentou fazer? Ele tentou esfriar esse sentimento, o que essas nações tinham por esse povo e pelo Deus de nossos pais. Queria mudar a questão da história, a questão da divindade com a natureza. Ele que o nome de Amalek pode pegar um dos sentidos, Amal. Amal é no sentido de como que trabalhar pesado. Então, ele é aquele que trabalhou pesado e o povo também tinha trabalhado pesado, estava cansado, debilitado neste caminho, ainda não estava forte espiritualmente, porque foi um momento antes de receber as 10 palavras no Sinai, antes de chegar no Sinai, e ele e todos os amalequitas tentaram acabar com essa questão dos filhos de Israel. Lá naquele momento que, quando Moisés erguia os braços, o povo se sobrepunha. Quando Moisés sentia cansado e abaixava os braços, os amalequitas se sobrepunham. Significa o que é isso? Que
quando ele erguia os braços, o povo lembrava dos feitos que Deus havia feito para eles lá no Egito, na saída do Egito e contra os egípcios. Então, por isso, eles se sentiam mais fortes, então se sobrepunham aos amalequitas. Quando Moisés abaixava o braço, significava o quê? A fraqueza do povo, o povo como debilitado que estava sendo subjugado pelos amalequitas. Então, por isso, essa importância de Moisés com os braços erguidos. Ele ergueu os braços quando tinha as tábuas da aliança na mão. Então, a lembrança de Deus, a lembrança para Deus é o que fazia o povo forte. Então, ali naquele momento, porque ainda não tinham a palavra, não tinham o conhecimento, eles estavam debilitados. O momento que Amaleque atacou e tentou acabar com essa questão da história. O povo escolhido, o povo que estava em direção à terra escolhida por Deus, que ele prometeu dar a nossos pais, tudo isso Amaleque tentou pôr um fim naquele momento, naquele devido momento. Por isso ele atacou o povo, e essa palavra aqui, karha, tem esse sentido profundo, porque ele tentou esfriar aquilo que as nações sentiam, o temor das nações, o que eles haviam ouvido falar dos feitos de Deus para com os filhos de Israel e para com os egípcios, e ele tentando mudar isso, ele ia, como que dizer, apagar aquele feito da história. Ele iria tentar escrever ou reescrever uma nova forma de contar a história. Seria a história contada a partir do feito de Amaleque, não a partir do feito que Deus havia realizado naquele devido momento da história. Amaleque de um lado, Moisés e o Deus de nossos pais do outro. Por isso, o mandamento aqui não é para lembrar o que ele havia feito para eles no deserto e apagar toda a descendência, tudo o que tinha deles naquele momento contra Amaleque. Essa questão para quê? Para que o povo agora com as palavras, os preceitos no coração e na mente, agora estavam fortalecidos, eram capazes de sobrepor a tudo o que havia acontecido e tentar tirar esse povo do caminho que leva em direção ao Deus de nossos pais. O caminho do Sinai, depois do Sinai, o caminho para a terra prometida. Foi o que Amaleque tentou mudar e apagar dessa história. E aqui o que fica para nós hoje, fica isso, que quando nós ouvimos e colocamos em prática os preceitos que Deus deu a Moisés, nós somos fortes e capazes de sobrepor a Amaleque e ao amalequita que se encontra dentro de nós. E quando nós não damos ouvidos para essas palavras de Deus e nós caminhamos com nossa própria perna, nós não somos capazes de sobrepor ao Amaleque que se encontra dentro de nós. E esse Amaleque que se encontra dentro de nós, ele é capaz de nos vencer e nos tirar dessa caminhada e desse caminho que leva diretamente ao Deus de nossos pais. Quero agradecer a todos por mais este encontro, desejar uma ótima semana a todos, dizer que estou esperando a todos para o nosso próximo encontro. Shalom, Leitraot. Até a próxima.